tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo o que posso te dar. Estenda a sua mão para cá, mano. Paizinho, em nome de Jesus, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, somos parte do teu povo, Senhor. Parte da tua igreja, somos o corpo, a qual Cristo é o cabeça, da família de Deus, reunidos neste lugar, Senhor. E o sentimento, Senhor, é uníssono, Senhor. Fala conosco nesses dias, Senhor. Estamos atentos à tua voz, Pai. Vem gerar algo sobrenatural, abre os nossos olhos para a realidade espiritual, Senhor. Nos ajuda a entender e compreender princípios e valores celestiais. Queremos andar segundo o teu querer e o teu poder, Senhor. Vislumbrar uma realidade sobrenatural, Senhor, nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor, para a cidade de Pelotas, Pai. Em nome de Jesus, usa de forma poderosa, Senhor, o Fábio, Senhor, ele seja instrumento de honra nas tuas mãos, Senhor, de forma profética, Senhor, de forma apostólica, Senhor, gerando neste lugar vida e vida em abundância, Senhor. Queremos alcançar um lugar de maturidade, Senhor. Queremos alcançar um lugar de intimidade, Senhor, para contigo, Senhor. Queremos te agradar, queremos satisfazer a tua vontade, Senhor, para que a tua vontade seja feita na terra, assim como era no céu. Em nome de Jesus. Boa noite. Eu sou o Fábio Souza, sou natural do Rio de Janeiro. Tenho o prazer de passar aqui esses 3 dias com vocês, cooperando com aquilo que o Espírito está movendo e trabalhando com vocês. Eu quero ser muito útil, eu quero ser instrumento, como a gente gosta de falar, canal, para cooperar com o que o Espírito está fazendo. E longe de mim depender do que eu sei. E eu queria que nessa noite a gente entrasse num acordo para a gente não depender do que saibamos, do que sabemos. Nós precisamos fortificar o que cremos e não o que sabemos. Deus não está preocupado com o que você sabe fazer. O foco de Deus para nós é o que nós cremos que podemos fazer juntamente com Ele. Essa é a base da nossa fé. Às vezes nós temos expectativas de aprender, no sentido de usar a palavra aprender em relação ao saber. Mas eu queria que nós focássemos nesse dia num aprendizado, no sentido daquilo que nós podemos fazer com Deus, daquilo que nós podemos movimentar juntamente com Deus. Deus não está preocupado com aquilo que você sabe, eu repito. Deus não te usa porque você sabe. Nós não temos a expectativa de sermos usados por Deus pelo nosso saber. Eu renuncio os estudos por causa do saber. O que eu estudo está totalmente baseado por causa daquilo que Deus me chamou para fazer. E não é o saber que me qualifica para fazer o que Ele me chamou, entendeu? O que me qualifica é o que Ele me chamou. E sobre o que me movo é o que eu creio que Ele me chamou.
Então eu preciso saber. Mas não que o saber me qualificou. Então eu não quero compartilhar com vocês o que eu sei. Ele falou para eu ficar à vontade. Eu quero compartilhar com você o que eu creio. Eu quero compartilhar com você o que está no meu coração. Quando Deus... Esse aqui, obrigado. Quando Deus busca homens nas Escrituras para chamá-los para fazer o que Ele quer que seja feito, Ele não olhava para a capacidade desses homens. No destino desses homens, eles viveram, aprenderam coisas que iriam facilitar eles para operar o que Deus chamou, ou no que Deus ainda iria chamar. Por exemplo, quando Deus promoveu, ou quis promover uma grande intervenção na humanidade, ou a primeira intervenção que Deus promoveu na humanidade por causa do estado em que a humanidade estava, está em Gênesis capítulo 6. É a primeira vez em que Deus vai observando o curso da humanidade desde que Ele a criou, e Ele propõe uma intervenção. O sétimo, depois de Adão, Enoque profetizou sobre o dilúvio, ou ele profetizou sobre uma grande intervenção divina. Ele andava na terra, ele andava com Deus, porque ele estava dizendo aquilo que Deus estava pensando e como Deus estava vendo a terra. Então, quando o pai de Noé teve o seu filho, ele pensou que aquele momento seriam os dias que Deus pudesse cumprir essa inspeção, ou essa intervenção na terra. Por isso ele colocou o nome do seu filho de Noa. Ele colocou o nome do seu filho de Noa porque ele não aguentava mais também de ver a situação da terra. Ele falou: quem sabe que sejam esses dias que o Senhor vai nos trazer descanso, ou que Ele vai intervir sobre a terra, porque do jeito que está, não dá mais. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Do jeito que está, não dá mais. E não é à toa que Jesus compara que os dias da sua volta seriam como os dias de Noé, dias em que a humanidade ia ser distribuída ou dividida em dois tipos de pessoas. Pessoas que estão assim, não dá mais para continuar como está. E tem pessoas que estão cada vez mais tentando se estabilizar dentro daquilo de como as coisas estão. Nós vemos esses dois tipos de pessoas hoje na sociedade. E é muito interessante como esse quadro, em relação a gente olhar para a humanidade e a sociedade, se repete. Tudo que está em Gênesis, sempre é cíclico na terra. Tudo que está em Gênesis se repete, de época em época, de era em era, de civilização em civilização. Tudo vai se repetindo. A gente vinha conversando no carro hoje, e nós falamos do que o profeta Isaías fala no capítulo 42, quando ele anuncia, ou Deus fala através dele o seguinte: eu anuncio o fim desde o princípio. Então não tem como você tentar compreender o fim sem antes você não ter uma compreensão do princípio, porque o princípio revela o fim. O porquê Deus criou revela de como as coisas serão um dia. Porque Deus não criou nada para ser destruído, Deus não criou nada para ser depravado, Deus não criou nada para ser perdido. Deus criou as coisas para existirem segundo a sua vontade eternamente. Então o que você vê lá no último livro de Apocalipse é justamente Deus garantindo que tudo que Ele fez no princípio será restaurado. O plano é mantido, ou seja, Ele anuncia o fim desde o princípio. E a gente precisa entender que essas histórias, essas eras, esses comportamentos, eles se repetem. Eclesiastes capítulo 1 fala que não há nada novo debaixo do céu, que já não tenha acontecido antes. Às vezes a gente trata os problemas do mundo como algo novo. Na verdade, isso já aconteceu, Deus já interviu.
E nós estamos às vezes ficando desesperados, pensando que não vai ter jeito. Quando na verdade Deus sempre esteve no governo de tudo. O que Ele sempre busca são pessoas que funcionam dentro desse seu governo. Ele não se preocupa se as coisas vão sair do seu governo. Mas o que Deus busca é sempre pessoas que vão estar agindo conforme o seu governo. Então, em Gênesis capítulo 6, ele olha para um homem que o pai havia depositado nele um nome que era como um clamor. E olha que coisa louca que Deus fez. Noé era um agricultor. Você sabia disso? Sabia? Não sabia, fica sabendo. Noé era um agricultor. E o que Deus chamou ele para fazer? Deus não chamou ele por causa do que ele sabia fazer. Ele não sabia construir. Ele era um agricultor. Mas quando ele creu no que Deus chamou ele para fazer, ele aprendeu como Deus construiu uma arca e ela não afundou. Ela criou uma ponte. Ele construiu algo que criou uma ponte do velho mundo para o novo mundo. Então, o nosso serviço a Deus não está relacionado ou não é somente qualificado por aquilo que nós sabemos, mas é o quanto nós cremos no que Ele nos chamou para fazer. Se você é um agricultor e Deus está mandando você construir uma arca, creia. Porque Deus não te chamaria para fazer algo que não estivesse em você a capacidade de fazer. Essa história que Deus chama, como é que é? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não, isso não é bíblico. Deus sempre chama capacitados. Só que nós não sabemos o que somos capazes. Nós temos as nossas crenças. Nós administramos a nossa vida de acordo com o que cremos sobre nós mesmos. E aí que está a grande questão do Evangelho: é você deixar de crer como você crê e passar a crer como as coisas realmente são. O grande ponto que nos reúne aqui é que nós cremos em algo que não é normal. Não é verdade? É normal um homem morrer depois de ressuscitar depois de 3 dias? Nós cremos numa impossibilidade. A nossa vida é baseada em impossibilidade. Cada passo que a gente dá, a gente anda sobre o que a gente não vê. Toda a nossa vida tem que estar fundamentada pelo invisível. A questão é que nós somos forçados a crer ao contrário. E aí, quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, com Ele, nós ficamos desesperados, porque geralmente o que Ele nos chama para fazer é invisível ainda. Não aconteceu nunca antes. Noé, constrói um grande barco. Barco? O que é isso? Vai ter um dilúvio. Chuva? O que é isso? Ninguém nunca viu isso antes. Tanto que Deus vai fazer e o que Ele te chamou para fazer. Ninguém nunca viu antes. E você também não sabe fazer.
Eu também não sei fazer. Mas aí está a chave. Eu só creio. Eu só creio. Eu só creio. E eu só creio. Entrego a minha crença para que minha fé seja desenvolvida. Fé não é você acreditar em algo com toda a sua força. Fé é você depender de como Deus diz que as coisas são. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem a ver com você depender dos padrões de Deus e não o quanto você consegue acreditar no que é possível ou dentro das possibilidades. Sabe que nós achamos que é fé? Fé é assim, ó, eu vou comprar aquele carro em nome de Jesus. Como eu vou pagar? Só Deus sabe. Isso não é fé, isso é presunção. Fé é Deus falar, compra aquele carro. E você fala, mas Senhor, por quê? Eu nem quero, mas eu quero. Para quê? Você vai descobrir depois. Tá bom, você compra aquele carro. E um dia ele fala, agora você dá para aquela outra pessoa. Você tornou a realidade do que era invisível para o outro através do seu exercício em crer no que Deus te falou. Então, nesses dias, a minha expectativa é cooperar com a fé de vocês. De cooperar com a fé de vocês. Sabe, uma das bases do ministério profético não é confrontar. As bases do ministério profético é fazer com que o povo viva dentro de uma realidade invisível, não baseado nas aparências, não baseado no que parece ser segundo os nossos próprios critérios. O ministério profético é para gerar fé, porque o versículo mais importante, o mais pontual do Evangelho foi dito por profeta: o justo viverá por fé. Então, gerar uma visão profética é gerar um padrão de como nós vemos e como nós nos relacionamos com o que Deus diz e como nós vemos como Deus opera no mundo. Isso é ter visão, isso é viver por fé. Você lembra que Paulo fala em 2 Coríntios 5, vivemos por fé e não por vista. Você já parou para pensar que nós vivemos baseado naquilo que vemos? Já parou para pensar que a visão é uma concepção de como se vive? Ou nós vivemos por fé, ou nós vivemos por vista. Então, a visão não é só a capacidade de enxergar. A visão é como eu compreendo a vida, como eu compreendo as coisas. Porque naturalmente, quando a gente nasce, a compreensão ela é dada pela visão. Naturalmente, no nosso processo, depois que nós nascemos, o equilíbrio do corpo, as ideias de dimensões, de altura, de largura, de profundidade, a compreensão das dimensões da realidade onde nós estamos inseridos, tudo vem pela visão. É a visão que forma o seu cérebro, as coisas. Você vê que quando a criança começa a andar e ela quer correr, ela se arrisca o tempo todo, não é?
Ela passa raspando, fala assim, vai bater, ela passa. Gente, mas por que sempre esse risco? Por que sempre as crianças estão correndo risco? Porque um bebê, ele não vai calcular que se ele chegar até o limite desse tablado mais alto, ele vai cair no chão. Porque a sua visão ainda não compreende a queda. Quando ele compreende a queda por meio da sua visão, ele aprende a passar de um estágio mais alto para algo mais baixo, ou vice-versa. A visão é a compreensão da realidade que nós vivemos, como nós interagimos com a realidade que nós vivemos, como nós planejamos a nossa vida, pelo que nós vivemos a nossa vida, quais são os valores com a nossa vida está pautada. Isso tudo é a visão. Às vezes nós falamos visão do reino, mas a gente não tem ideia nem o que é visão e nem o que é reino. Então a visão é uma compreensão, é uma concepção de como eu me relaciono com a realidade existente. E o reino é como Deus age dentro dessa realidade existente. É como Deus age. Nós falávamos no carro hoje que um dos nossos maiores desafios em falar sobre o reino de Deus é a gente não ter nenhum parâmetro terrestre de como é esse reino de Deus. Porque todos os reinos, todas as estruturas de monarquia terrenas não utilizaram a maneira administrativa de como o reino de Deus é administrado. O reino de Deus é administrado por aliança, pacto. Não é por conveniência, não é por aceitação, você faz isso que eu faço aquilo. Não é, é pacto. Deus tem um reino, e Deus tem um meio de administrar esse reino, através de alianças. O Evangelho é um pacto, por meio do Filho de Deus. E esse reino se manifesta por meio de uma estrutura moral, não por meio de uma estrutura moralista, moral. E dentro desse reino, ser inteligente é ser uma pessoa que sabe conduzir a sua vida moral, e não pessoas que sabem usar a sua habilidade psicológica ou intelectual. Ou quanto eu consigo fazer as coisas. Está vendo como é o que é visão de mundo e visão do reino? Uma maneira é como nós aprendemos que as coisas são, e isso o mundo nos ensina, ou melhor, a vida nos ensina, e nós, por meio da vivência, nós vamos aprendendo como interagir nesse mundo, com a vida. Aqui nada, não posso ser bobo, eu tenho que me proteger, eu não posso acreditar muito, porque pode ser que me engane. Não dá para perdoar uma pessoa que está sempre errando. Não dá para eu viver debaixo, ou viver prestando favor sempre. Eu tenho que reivindicar o meu direito. Afinal de contas eu mereço. Afinal de contas eu também sou bom. Isso a gente vai aprendendo com a vida. E no reino de Deus, o que o rei desse reino ensinou é o contrário. Se te explora, vai além do que te explora. Se te humilha, se humilhe mais ainda. É loucura mesmo. É ou não é? Você está aqui? Está silêncio demais. Boa noite. Boa noite. Você está aqui. Amém. O
Uma vez um homem de negócio falou para mim: Fábio, eu acabei de descobrir que os funcionários estão me roubando e querendo abrir um outro negócio. O que você acha que eu tenho que fazer? Depende baseado sobre o que você quer viver. Reino ou não reino? Reino. Fala para ele que você vai ajudar ele a abrir um novo negócio dele. É o que a Bíblia falou para a gente fazer. Você fala, mas não é justo. É justo. A justiça do reino de Deus. Porque nós não fizemos nada para Cristo e para nós. Entendeu? Nós não merecemos isso. Ele fez isso antes de você nascer. E olha que droga que a gente é. A justiça desse reino, ou a palavra justiça, ela está relacionada à modelagem. Modelar a nossa vida. Quando a Bíblia fala de buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, ela está falando, tenha como base, dentro de tudo aquilo que você vai construir em relação a está abençoado, filho. A questão é se você vai fazer como ele mandou. Essa tem que ser a sua preocupação. E não convencer ele que esteja. Quando Deus falou para Moisés: construa um tabernáculo conforme eu te mostrei no monte. O que Moisés fez? Passou as medidas para Bezalel, exatas de como ele viu. Agora, os dois foram muito sinistros, porque tanto o que viu e aquele que compreendeu o que foi visto, de fazer exatamente, Deus falar, é isso que eu quero, e ele viu, rapaz, é uma loucura. Deus entrou no tabernáculo, porque eles construíram o tabernáculo exatamente como Deus pediu. Diferente quando Salomão foi construir o templo, porque Deus não pediu o templo, mas Deus honrou o coração de Davi, por causa do que ele iria fazer através de Davi. Ele não estava interessado no que Davi queria fazer para ele, mas o que ele queria fazer através de Davi, ele aprova o que Deus queria fazer, o que Davi queria fazer para ele, justamente para ele poder fazer o que ele queria fazer através de Davi. Entendeu isso? Davi falou para Natan: Natan, eu vou construir uma casa para Deus. Eu sei que ele não habita e tem feito uma, mas eu vou construir. Aí Natan olhou e falou assim: Davi, até hoje Deus não te disse um não. Quem sou eu para te dizer? Constrói. Foram os dois dormir, mas o profeta sempre quer incomodar. Que Deus não foi falar com Davi? Falou para Natan: ei, quem mandou você falar para Davi fazer? Natan: não, mas tudo que Davi faz você aprova. Não, volta lá, explica uma coisa para ele. Eu que vou construir uma casa para ele. Explica lá para ele, porque ele é um homem segundo o meu coração. Eu vou fazer uma casa para ele. E outra, não vai ser ele que vai construir, vai ser o filho de Betseba. Por quê? Porque Davi é da tribo de Judá, e só um homem, só tinha uma tribo que podia mexer com o sacerdócio, que era de Levi. Betseba era da tribo de Levi. Por isso vai ser o filho de Betseba, da tribo de Levi, para construir um templo em meio ao seu reinado, reis e sacerdotes. Esse homem, o seu filho, vai prefigurar um reino de sacerdotes. Vai ser ele, eu quero ele. Não vai ser você. E aí Salomão constrói o templo segundo as medidas que Davi passou para ele. E ele teve que fazer a dedicação do templo. E 13 anos depois, Deus responde a Salomão:
eu escolhi esse lugar para pôr o meu nome sobre ele, e a minha casa será chamada casa de oração. Hoje em dia as pessoas alugam um salão, abrem a porta e põem o título casa de oração. Eu não consigo entender. Sem ter sacerdote. Outra coisa preocupante. Porque quando Deus escolheu um lugar para chamar a casa de oração, tinha um sacerdócio primeiro. Não foi verdade? São essas coisas que a gente faz fora de como Deus estabeleceu como tem que ser. Por isso não funciona. Por isso sempre estamos tentando pensar numa coisa nova que substitua aquilo que as pessoas já estão cansadas de fazer. Aí criamos ministérios, conferências, movimentos que não tem nada a ver com o que Deus quer fazer. Porque só temos uma ideia. E Deus não está nem aí para a ideia. A não ser que você seja como Davi, um homem segundo o seu coração. Que pode ser que as nossas ideias, ou as suas ideias, estejam totalmente alinhadas com o plano. Como era a situação de Davi com os porquês. Davi só pensava no plano. Davi não queria fazer nada que não fosse relacionado ao que Deus dissera a Moisés. Ele era obcecado por isso. Por isso Deus falou: eu vou construir uma casa aí. Eu vou ser pai dos seus descendentes. A fé não tem a ver o quanto você acredita em algo ou em você mesmo, mas o quanto você consegue se adequar àquilo que foi dito quem criou todas as coisas. Nessa perspectiva, ter fé é estar unido a uma fonte poderosa de onde sai a palavra que sustenta todas as coisas. Em Hebreus 11, capítulo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que são visíveis vieram a existir a partir das coisas que são invisíveis. Lembra dessa passagem? E o que diz antes dela? A fé é a certeza das coisas que não se vê e convicção das coisas que se esperam. Ok? Então, vamos lá. Vamos fundamentar o que a gente está falando. E vamos usar a passagem bíblica para fundamentar isso. É muito importante. Como eu fundamentei, como se vive a vida. A vida se vive por meio de uma visão. Nós vivemos a vida por meio de uma visão. Ou nós vivemos por fé, ou vivemos pelo que vemos. O que isso significa? Ou eu vivo o padrão normal de como todo mundo vive a vida, ou eu vivo o padrão de Deus de como Ele diz que tem que ser a vida. Beleza? Amém. E aí, isso tem a ver, a gente entrou na questão de como eu sirvo a Deus, como eu trabalho com Deus. Então eu tenho que ter uma fé, ou seja, a convicção, as minhas crenças têm que estar adequadas a tudo como Deus diz que as coisas têm que ser. Não adianta eu pensar em grandes coisas, não adianta eu calcular o que é impossível diante dos meus próprios olhos, mas eu preciso entender que tudo é possível dentro do que Deus diz. Eu preciso desconstruir um e construir outro, porque para Deus, então tudo aquilo que os meus olhos dizem que é impossível precisa ser desconstruído, essa ideia de impossibilidade, para gerar uma visão, uma ideia, uma compreensão, uma crença de possibilidade. Tudo é possível, desde que seja como Deus quer que as coisas sejam. Então, tem coisas que não são, não é porque elas são impossíveis, é porque Deus quer que seja assim. Deus quer mudar o Brasil. Quer? Ou você acredita que seria o melhor para o Brasil?
Ou Deus quer no Brasil uma igreja que seja relevante? Pode ser, porque eu acho que esse é o plano ideal para qualquer igreja em qualquer lugar. Deus não nos mandou transformar lugares. Me diz um versículo que fala sobre isso. Deus falou, vai e transforme cidades. Aonde está escrito esse versículo? Ele falou, faça discípulos. Isso sim. Pode ser que nesse serviço de fazer discípulos, uma cidade seja transformada. Pode ser. Mas essa não é a missão. A missão é fazer discípulos e não transformar a cidade. E Paulo entrava nas cidades para fazer discípulos. E o discipulado impactava a cidade. Beleza? Sim? Aí nisso a minha fé me diz o que é possível. Beleza? Você acha possível Deus impactar uma cidade ou transformar? Sim. Como? Fazendo discípulos. O upgrade da missão é o lugar transformado. Mas essa não é a missão. A missão é ter discípulos de Cristo. Porque a igreja inicial, a primitiva, né? É engraçado a gente chamar de igreja primitiva. Se eles eram a igreja primitiva, então quem nós somos, né? Entendeu? Porque a nossa ideia é a igreja primitiva, atrasada. Eles... Por isso eu gosto de falar igreja inicial. Eles não mudaram Jerusalém. Eles não mudaram a Judéia. Eles não mudaram Samaria. E eles não mudaram o confim da terra. Mas eles tinham que ir em todos esses lugares, testemunhando, fazendo discípulos, pregando o evangelho do reino por meio de arrependimento. Essa é a nossa missão. E o que vai acontecendo através disso é a promessa. E os sinais seguirão os que creem. O meu objetivo não é demonstrar sinais. Deus me dá sinais para comprovar o que eu estou fazendo. Ele não falou por aí, façam sinais. Ele falou que os sinais seguiriam os que creem. Cure enfermos, expulse demônios. Pregue o evangelho. Por que você tem que curar enfermos e expulsar demônios? Porque o evangelho é uma proposta de uma nova vida humana. E como você prega essa proposta sem demonstração dela? Você precisa de uma demonstração. Eu acho muito engraçado que nós acreditamos que uma pessoa pode ser salva e temos a dificuldade de acreditar que a pessoa pode ser curada. Nós achamos que a salvação é algo fácil e a cura é difícil. Isso é um absurdo. O Deus que salva cura. Glória a Deus. Aleluia. Nós acreditamos que é fácil levar uma pessoa para o céu e difícil é curar uma pessoa na terra. Eu não entendo que evangelho é esse. Para mim é mais fácil curar do que salvar. Porque todos que Jesus curou não foram salvos, mas quem ele salvou estão salvos. Então para mim é mais fácil orar por uma doença do que conseguir pregar e essa pessoa ser salva.
Porque a salvação é um dom de Deus. Eu vim aqui para incomodar você mesmo. Para você falar assim, agora eu vou ler a Bíblia, porque eu não tenho certeza se quem está falando é de Deus não. Que bom, você vai ler a Bíblia, esse é o meu objetivo, que você a leia. Glória a Deus. E você me confronte. Eu fui ler. E é isso que você falou. Porque diante de Deus a minha consciência está pura e limpa que eu estou falando da Bíblia. E você acreditando ou não, para mim não importa o que você acredita. Para mim importa o que eu acredito. Glória a Deus. Porque o que eu acredito é mais certo do que você acredita sempre. Você entende isso? As pessoas falam assim, na sua opinião, o que está certo? Isso ou aquilo? A minha sempre está certa. Eu creio mais no que eu penso do que o que você pensa. É ou não é? Mas, se eu mudo, vamos mudar. E você vai ter trabalho para me mudar. O mesmo trabalho que eu tenho para te mudar. E a gente vai se mudando. E a gente vai amando. A questão é o quanto você está sendo sincero dentro do que você está fazendo, dizendo. Isso aí é Deus que baliza. Por isso uns têm autoridade e outros não. Porque uns dizem que está certo e não tem autoridade nenhuma no que diz que está certo. A questão é quanto de autoridade você tem dentro daquilo que você está dizendo. Bom, vamos voltar para o outro assunto. Antes que você fique chateado comigo, eu ainda tenho mais 2 dias aqui. Então, a gente precisa acreditar que ministrar cura é tão mais fácil do que você pregar o Evangelho para que uma pessoa creia. Porque é o mesmo poder que está em operação. Você pensa comigo, por que Jesus ressuscitou Lázaro? Se ele está morto de novo. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E Lázaro morreu. Mas por que Jesus ressuscitou Lázaro então? Para mostrar como vai ser um dia em que os mortos ressuscitarão. Ele falou isso para Marta. A ressurreição não é um acontecimento. A ressurreição é uma pessoa. Eu sou a ressurreição. Então você precisa entender que tudo que a Bíblia diz que vai acontecer um dia é por causa daquilo que eu sou. E não somente será um acontecimento. Então tudo que ele fez era para comprovar quem ele era. E de como será um dia, porque um dia ele vai estabelecer tudo conforme o que ele é. Tudo será novo, tudo será transformado. Então hoje você precisa demonstrar como será. Se você fala para uma pessoa como vai ser o novo mundo, você precisa demonstrar um pouco desse novo mundo agora. Porque essa é a essência do Evangelho. Você é filho de Deus, porém a sua adoção ainda não foi completa. Paulo fala isso. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Mas ele diz, e nós aguardamos a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Você é adotado, não é, Paulo? Não. Você é garantido pelo Espírito que é adotado. Porém a adoção se completará plenamente um dia. Isso quer dizer que agora você pode usar daquilo que você ainda não é. Em todos os sentidos. Para você e para os outros. Mas quando você se tornar plenamente o que você é, a criação toda vai ser liberta. É uma doideira, não quer dizer acreditar, não é? Primeiro, hoje você vive garantias. Por isso eu posso usufruir e demonstrar. Um dia eu serei pleno. E a plenitude
vai transformar tudo. Eu sou filho de Deus, mas ainda a minha adoção não terminou. Então, hoje, o Espírito me faz sentir estar totalmente adotado, mas no plano isso ainda não foi concluído. Por quê? Nós só temos a garantia que Ele nos adotará, mas já somos tratados como filho. É a loucura de Deus. Exemplo: Deus, quando Ele falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, Deus decidiu, a partir do momento em que Ele falou isso para Abraão, tratar Abraão como um homem que teria uma grande nação. Quando Ele falou, vou destruir Sodoma e Gomorra, Ele diz o que? Peraí, eu não posso fazer nada na terra sem falar antes com Abraão, porque ele será pai de uma grande nação. Está entendendo isso? Amém. Esse é o nosso Deus, loucura. Você ainda não é nada, mas Ele já decidiu falar com você agora, porque você será aquilo que Ele projetou para você ser. O nome disso é graça. Abraão, tu serás pai de grande multidão, de muitos povos. Tá bom, nem filho eu tenho. E Deus relacionava com ele dessa maneira, do que Deus disse que ele seria. Deus não espera nascer um filho para te tratar como um pai. Se Ele disse que você será esse pai, desde o momento em que Ele te disse, Ele já te trata assim. Nós não somos assim, mas Deus é assim. Você está entendendo o que é o plano de Deus? Quando fala que nós somos selados. E aí que está o exercício da fé, da esperança. Por isso que a nossa esperança não pode ser baseada nesse mundo, no que Deus faz agora. A nossa esperança é baseada no que Deus disse que Ele fará, independente de quando aconteça. Essa é a minha certeza. Ele fará. Ele não precisa fazer para que eu fique tranquilo e minha esperança seja alimentada. Quando Abraão viu Isaac tornando Rebeca e entrando na tenda de Sara, Abraão morreu. Por quê? Porque ele teve certeza que começaria uma grande nação. Por isso, o versículo diz: Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Porque ele creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem como já existissem. Posso correr? Dá vontade de correr por causa dessas coisas. Eu fico... O Deus que chama à existência as coisas que não existem como já existissem. Deus é tão grande que ninguém consegue ver. O fato de Deus ser invisível não é porque Ele é uma coisa minúscula, é que Ele é tão grande que nem a mais alta capacidade de visual é capaz de vê-lo. É como uma formiga tentando nos ver. Ela não nos vê, ela sabe que tem algo grande diante dela, porque os olhos dela não dão a capacidade de reconhecer o que nós somos. Isso é redimensionar a nossa fé. Deus não é um cara que tem um cabelo branco sentado no trono. O trono reflete quem Ele é. Já percebeu isso? Que João olhou para o trono e não viu ninguém lá. Ele viu aspectos e o seu filho à sua direita, que é a única maneira de poder vê-lo. Deus se tornou homem para poder os homens ver quem Ele é. Senão nós nunca poderíamos ver. Agora imagina esse Deus caber dentro dessa estrutura.
se o versículo diz que os céus dos céus não podem o conter, e o esforço que Deus teve que fazer para entrar dentro de um corpo humano. E viver durante 30 anos sem poder ser Deus. O maior desafio do Filho de Deus foi viver como um homem, não fazer milagre. Você acha que ele ficava, olha que eu consigo andar sobre as águas? Filho de Deus, Deus encarnado. Olha, eu curei o paralítico ontem. O desafio dele era ter que aturar os homens falando, questionando ele, não acreditando nele. Ter que ir ao banheiro, ter que comer. Isso para ele foi insuportável. Dormir, acordar, fazer milagre. Ele é Deus. Aleluia. Deus se torna como um homem para fazer do homem seus filhos. Porque Deus não pode ter filho humano. Ele teve que criar um outro tipo de homem para poder recriar uma nova humanidade. Não é verdade? O primeiro Adão foi nascido, criado por Deus. Sete, o nascido à imagem e semelhança de Adão. É a imagem e semelhança que toda a humanidade tem. Mas o segundo Adão não veio por vontade humana, de novo criado segundo a vontade de Deus. Homem, não estou falando Deus. Nascido de mulher, mas não segundo a vontade do homem, como o primeiro Adão. Só que esse Adão é o próprio Deus. E aí muda tudo, porque já não é um homem que carrega a sua imagem e semelhança, é o próprio Filho de Deus no homem. Isso quer dizer que você não é mais alma vivente. Você é criado a partir de um espírito que dá vida. Muda tudo. Muda tudo. Mas sabe qual é a grande loucura? Viver a vida normal. Porque esse também foi o desafio do Filho de Deus. Você está entendendo por que é tão complicado a gente conseguir unir a crença com a postura prática? Esse milagre o Filho de Deus conseguiu. E esse é o nosso desafio. Conseguir estar unido a isso. Então vamos lá. Voltando, já estou terminando. Para a fé. Porque o que a gente vai falar sobre céu e terra precisa ter essa base da fé, para que a gente possa olhar para o céu e a terra de maneira correta. Quando Hebreus 11:1 diz que nós temos a certeza daquilo que não se vê e convicção dos fatos que se esperam. Quando ele fala certeza daquilo que não se vê, ele não está falando desse mundo invisível espiritual. Ele ali não está falando sobre você ter certeza que existem anjos. Ali está falando de você ter certeza que você crê em coisas que você não viu e a Bíblia diz que aconteceu. Está comigo? Você tem certeza mesmo que Deus tirou o povo de Israel do Egito? Você tem certeza que o mar vermelho se abriu? Você viu? Você tem certeza? Que essa é a primeira base de viver com fé. Eu tenho certeza. Então, o que baseia a minha vida hoje, agora, é o que Deus operou lá atrás. Glória a Deus. E qual é a outra base? O que Ele fará. O que eu espero. Então eu vivo hoje baseado nesses dois pontos. Eu não vivo hoje somente por hoje. Eu vivo a minha vida hoje
eu encaro a minha vida hoje, eu administro a minha vida hoje, baseado nos valores, nos princípios de um Deus que abriu o mar vermelho e que um dia vai voltar para transformar toda a terra. Aí eu junto e aplico isso ao cotidiano. Entendeu isso? Amém. Então, se o cara abrir o mar vermelho, o que dirá impactar uma cidade? Vai entender a comparação? Porque a base é, primeiro, ele derrubou as muralhas de Jericó. E o que ele fará? Os reinos do mundo virão a ser do Senhor e do seu Cristo. Eu tenho duas bases que eu posso viver hoje para poder encarar aquilo que ele me chamou para fazer. Uma é a certeza que ele já fez isso, e outra é a certeza que ele fará isso. Então essa é a maneira correta dentro do que eu tenho que me empenhar. E aí minha fé está nisso. Está comigo? Amém. Por isso que Jesus usava a expressão, como eu disse, homens de pouca fé. E existe uma possibilidade dessa expressão significar anões da fé. O que é isso? Você não tem nunca, que ele estava dizendo, vocês não desenvolvem a estatura para poder alcançar o que está disponível. Está comigo? Sempre um anão. Então ele quer que se desenvolva uma estatura de maturidade para alcançar o que está disponível. E aí eu consigo alcançar o que está disponível, ou seja, o Deus que operou abrindo o mar vermelho e o Deus que voltará e tomará todos os reinos da terra. Então, primeiro eu preciso crer que eu consigo governar a minha casa, baseado no Deus que abriu o mar vermelho e vai tomar os reinos do mundo. Então eu conscientizo que eu preciso governar a minha casa. Eu conscientizo que eu tenho que ser um profissional exemplar por causa dessas duas bases. E com isso, ao mesmo tempo, eu estou tornando o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça é o que está modelando a minha vida. Vivo por fé. Glória a Deus. Amém. Fé e justiça caminham juntos. A gente já vai ver isso. O justo viverá por fé. Então, a justiça não está associada ao que eu consigo fazer. A justiça está associada ao que eu creio no que Deus faz. Está comigo? Amém. Por quê? Você não é justo pelo quanto você consegue obedecer à lei. Você é justo porque Cristo obedeceu à lei e te declara justo. No que isso implica? Implica no seguinte: enquanto o desobediente à lei, os benefícios da lei não poderiam te alcançar. Só que Cristo, ao te declarar justo, libera todos os benefícios da lei para estarem disponíveis a você, para que você desenvolva a sua vida, mesmo não merecendo esses benefícios. O nome disso é justificação. Está comigo? Ele te justificou. Mas isso não quer dizer que você vive justificado de qualquer jeito. Não, você vive em justiça por causa daquilo que ele fez por você. Por isso que Paulo fala que nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa bênção não vem da obediência à lei da terra, a Torá, mas vem da obediência a Cristo. Por isso ela está nos céus, porque Cristo está nos céus. E Ele nos abençoa a partir do ato de justiça que Ele operou. Está comigo? Então eu preciso de fé em que, mesmo eu sendo incapaz de obedecer à lei, eu creio na obediência da lei. Mesmo sendo incapaz, eu faço dela um padrão moral para a minha vida. E naquilo que eu não consigo alcançar, eu me arrependo. E o Espírito vai operando, convencendo e me regenerando, me tornando uma nova criatura,
produzindo em mim resultados dessa operação, que me dão capacidade de lidar com a obra que opera na minha carne do pecado, fruto do Espírito. Está comigo? Amém. Então, eu obedeço mesmo quando eu não consigo obedecer tudo. E o Espírito me convence daquilo que eu não obedeço. Eu confesso isso e me entrego à obra do Espírito. Ele vai regenerando o meu interior, ao ponto de que cada vez que eu permito ser guiado pelo Espírito, desenvolvendo uma vida do Espírito, ele produz em mim uma capacidade de lidar com aquilo que opera na minha carne. Milagres. Milagre. Porque como isso acontece? Milagre. Eu só preciso mudar a minha maneira de pensar. E aí ele vai me convencendo, porque eu já mudei a minha maneira de pensar. Ele não me convence para que eu me arrependa. Eu me arrependo e ele me convence. E ele vai mudando os meus valores. E vai mexendo com as minhas estruturas. Ao ponto que ele vai me dando uma estrutura para aprender a lidar com o pecado que opera em mim, obra da carne. E aí ele vem para mim e diz: você é santo. Como assim? Eu digo: você é santo. Viva em santidade. E não é viva em santidade para se tornar santo. Está entendendo isso? Não é cumpra os mandamentos para que você se torne justo. Viva como um justo. Não é desenvolvendo a santidade para me tornar santo, não. Viva como um santo. Justo e santos, inculpáveis diante de Deus. Essa é a certeza da fé. Isso é minha fé. O justo viverá por fé. Essa é a certeza que eu tenho. E eu vou desenvolvendo a minha nova criação, uma nova estrutura de obra. E isso começa, como eu comecei falando nessa noite, mudando a nossa concepção de como nós vemos as coisas. Porque a maneira que nós vamos mudando, de como nós vemos, vai afetando como eu penso. E o que afeta como eu penso vai alterar o que eu sinto. Porque se eu vivo pelo que vejo, quem me guia é o que eu sinto. E eu preciso alterar essa ordem. Eu mudo a maneira de como eu vejo, para renovar o meu entendimento. E o meu coração vai ser tocado pela obra regeneradora do Espírito. E aí você vai fazer coisa que você nem sabe como você fez. Paulo fala isso. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu quero fazer isso eu faço. E aí eu descubro que duas leis eu quero dentro de mim. Uma opera no meu corpo e outra opera na minha consciência. E eu tenho prazer no que opera na minha consciência, mas eu não aguento mais o que opera no meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus nós temos Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há nos que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então a minha vida toda está baseada nisso. Toda. Está vendo como é mais difícil você ser salvo e nascer de novo do que você curar um enfermo? O que você acha? Você sabe como você é ruim, né? Que bom que você sabe. Se você acha bom, você está perdido. Lembra que eu comecei falando? Deus não trabalha pelo que você sabe. Deus trabalha pelo que você crê. E se você crê, Ele vai te levar a fazer coisas que você não sabe. Ele tornou um agricultor um construtor. E é nisso que nós estamos querendo nos tornar. De homens que só se movem com coisas da terra, mas para homens que constroem modelos do céu. Não é assim? Assim na terra, como é no céu. Então, a gente deve viver na terra como modelo do céu. Porque o como é no céu, vive na terra também. Então os padrões da terra precisam sair para que venha o padrão do céu e
modele a terra onde eu vivo. Porque é isso que está acontecendo dentro do plano de Deus. Jesus está voltando. E aonde ele está? Aonde Jesus está? No céu. Esse é o plano. O plano é aquele que está no céu vem para a terra. Por isso ele nos mandou orar. Venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, porque aí já é feito. E aí mostra o interesse que Deus tem que a terra seja um lugar onde a sua vontade seja feita. Parece que Deus tem mais interesse na terra do que no céu. Tudo bem, o céu é muito legal. Quantos já viram o céu? Tudo bem. Mas as pessoas cantam, eu quero ver o que os anjos veem. Bom, mas os anjos querem ver o que foi revelado a nós. Glória a Deus. O evangelho que os anjos anelam para escutar. Sabe o que é isso para mim? É a teoria do plante um jardim que as borboletas virão. Se você desenvolve o verdadeiro evangelho, vai haver manifestação angelical quando você chegar. Porque eles têm interesse pelo aquilo que nós temos para pregar. Os anjos não têm revelação do evangelho. Tanto que um arcanjo se rebelou contra o evangelho. Esse mesmo que era Lúcifer. O problema de Satanás nunca foi com Deus, no sentido assim que ele queria o lugar de Deus. Não é. Se ele é um ser criado cheio de inteligência e potência, como todo arcanjo, Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, Salatiel, Lúcifer, criados seres inteligentes. O que ele não aceitou é o fato de Deus ter dado a terra para nós. Ele não queria o céu. Ele ficou chateado com a terra ser dada a nós. Por isso o Salmo capítulo 8: fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra os coroaste. E Paulo diz: não sabeis que um dia vocês irão julgar os anjos? Entendeu? Porque os demônios têm raiva. Porque Deus colocou os anjos subjugados a nós. Esse é um outro assunto. Fecha aí. Volta para cá. Isso é só para mexer com a sua fé. Para mexer com o padrão que você tem. E aí o versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus diz o seguinte: pela fé entendemos. 10 horas já passou muito rápido. Mas vamos ficar em Hebreus 11:3 e eu termino com esse versículo, pode ser? O amém não empolgou, mas vamos fazer assim mesmo. Eu estou com o microfone. A minha esposa fala para mim: você não pode falar mais de 2 horas. Você está proibido, porque depois de 2 horas ninguém mais já está prestando atenção em nada. Mas ela está aí me falando a mesma coisa. O que você falou isso? Que bom, que quando se ela tivesse certo já estava. Sim, sabe que eu tenho uma história dessa? Eu tenho um filho que hoje está com 20 anos, o Vitor. E ele, desde pequeno, eu saía para ministrar. E ele ia junto, ele não tinha opção. 5, 6 anos, estava nas igrejas, eu fazia escolas. E era sexta e sábado, o dia todo final de semana, ele tinha que ir. Aí um dia, eu sempre vi ele assim, rodando. Um dia ele estava rodando assim, um calor no lugar. Aí ele encostou perto do meu amigo assim, encostou.
criança. Aí o que foi, cara? Tá entediado? Meu amigo me contou depois, e eu lá falando. Aí meu amigo falou assim: ei, o que foi? O que foi, Tassilo? Tô entediado. Por quê? Não tem nada para fazer aqui. Aí ele virou assim: não, tem sim, tá todo mundo ouvindo seu pai. É o que todo mundo tá fazendo. Ele falou: pô, tô cansado de ouvir meu pai. Todo final de semana meu pai fala a mesma coisa. Todo final de semana eu falo a mesma coisa, em lugares diferentes, mas era a mesma coisa. O reino de Deus é profetizar, ele já sabia, desde criança. Né? Aí hoje, quando ele vai tocar guitarra, ele ministra espontâneo assim, o ambiente vira. Eu falei: você ouvia tudo, né? Prestava atenção em tudo. Ele falou: ouvi mais de 50 vezes a mesma coisa. Como profetizar com os instrumentos? Eu aprendi, já está na minha cabeça. Para mim só existe esse jeito, entendeu? Para ele não existe outro, só tem esse. Ou eu ouço e toco, vejo e toco para representar o ambiente que estou vendo, ou não tem razão tocar. Radical ele, o que será? Filho de quem? Eu ensinei isso há anos, ele, igual a Rebeca. Pai, eu acho que a gente ora pouco. É verdade. A gente poderia orar mais, porque a gente já ora, e acontece as coisas que acontecem. Imagine se a gente orasse mais. Eu falei: vamos orar mais. Então, ela quer orar mais. Tem 10 anos. Então, desde os 6 já profetiza. E as pessoas corriam dela porque ela segurava na mão e falava. Pai, a mão dele está suja. Porque eu tenho sentido, estou sentindo que a mão dele está suja. Tudo bem, filho, deixa que a gente resolve. Vai para lá, fica longe, não atrapalha, rapaz. Um dia ela chegou para mim, ela tinha acho que 8, não, 7. Pai, eu quero fazer uma leitura no meio do tudo pegando fogo na harmonização. Eu falei: o que você quer ler, Rebeca? Esse trecho aqui, ó. E Satanás entrou em Judas. Eu falei: Rebeca, mas você quer ler esse trecho e falar o quê? Eu quero orar sobre isso. Será que ela tem teologia para falar sobre isso? Aí eu falei: tá bom, né? Dei o microfone para ela, ela leu e falou: pai, eu oro para que Satanás não encontre lugar em ninguém que está aqui. Eu falei: uau, que exegese do texto, que aplicação profética do texto, que Satanás não encontre lugar no coração de ninguém que está aqui. E foi brincar, correr. Todo mundo me fala: como você ensina as crianças a profetizar? É mais rápido do que ensinar um adulto. Ele não questiona enquanto você fala. Você fala assim, ele faz e funciona. Então os treinamentos para eles duram 30 minutos. Para os adultos 1 hora, porque você tem que desconstruir. Para ele você diz: quando vir uma impressão que corresponda a ela, tá bom, você faz um prático e ela corresponde à impressão. Assim eu treino crianças a profetizarem e intercederem também. Glória a Deus. Mais rápido. Com eles eu preciso de 30 minutos. Para adultos 2 horas, entendeu? Mas vamos terminar em Hebreus 11, 3. Não sei quantos de vocês têm desejo de apresentar filhos para que sejam a intervenção que Deus quer fazer no futuro. Eu não sei como você tem tido filhos, como você tem visto a sua família, para que você tem uma família. Porque a família foi o lugar que Deus nos deu para produzir homens e mulheres de futuro. Para isso é minha casa. Não é para mim, é para Ele. O texto que o pastor iniciou a reunião fala muito para mim. O dia que a igreja parar de estar diante de Deus por causa dos problemas que ela tem, ela vai receber o que ela precisa. Ana recebeu Samuel quando ela desistiu de pedir pelo que ela precisava. E esse filho gerou uma intervenção nos propósitos de Deus. Quando ela abriu mão dele. Entendeu? Nós estamos tentando usar as leis para defender a família, quando na verdade
a família é mais poderoso do que a lei. Porque a família foi Deus que instituiu. Leis são homens que instituíram. Glória a Deus. Viva a família. E não vai ter lei que vai poder contra ela. Nós estamos trocando as ferramentas. Por isso não somos eficientes. Nos cansamos com que Deus não está preocupado. Lutamos com valores que não fazem parte de Deus. Se você for uma família de fato, pode ter lei que permite tudo, mas por causa da sua família, outras vão ser afetadas pela sua família. Não existe família na terra que não queira estar com uma outra família saudável. Quem não assume isso, tem medo, é mentiroso. Um cantor de funk carioca, Nego do Borel, gravou um clipe dando um beijo num homem. E agora ele é vaiado porque ele demonstrou na sua rede social um repúdio a um homossexual. Ou seja, o que ele fez é por causa daquilo que ele queria alcançar nesse mundo, e não porque ele acredita de fato que esse é o padrão. Está entendendo? Muita gente na sociedade está assim. Eu faço um trabalho com um artista da Rede Globo. Tem uma reunião secreta numa ilha da Barra da Tijuca. A gente pega o barco. E sabe por que eles só aceitam assim? Porque eles não querem ser expostos. Porque a gente acha que só porque eles são crentes, eles têm que falar de Jesus. E eles não são cuidados. Eles são ostentados como estrelas da igreja. Eles só querem esse evangelho que eu estou pregando aqui. Preguei semana passada para vários deles que você vê na televisão, inclusive para um jogador que joga na França muito famoso, vendo via FaceTime. O mundo está precisando só desse tipo de agentes secretos, onde você não vai publicar na internet com quem você está, sabe? Você vai ter que aprender a receber Nicodemos de noite, porque Nicodemos é muito conhecido. Um dos caras que eu luto pela vida dele é o Adriano. Sabe qual é o problema do Adriano? Ele não tem instrução. Ele não tem instrução. Só isso. Todo mundo fala, sem vergonha, jogador. Não. Ele não tem instrução. O pai dele foi assassinado enquanto ele jogava na Itália. O pai dele era tudo que ele tinha como referência. Daí ele não conseguiu mais jogar bola, porque mataram o pai dele. Enfim, às vezes a gente acha que, uma outra coisa aqui, uma conversa aqui entre parentes, nós achamos que é mais espiritual fazer trabalhos de evangelismo em lugares carentes do que no meio dessas pessoas. E no meio dessas pessoas tem problemas mais graves do que nesses lugares carentes. Você entendeu o que eu estou falando? Muito mais graves, muito mais abusos, suicídios, muito mais maldade. Não estou falando que um é melhor que a outra, estou falando que ambos precisam do Evangelho. Só que na nossa visão aparente, o mais visivelmente debilitado é o que dá relevância para a igreja. Se eu falo para você, vamos levantar uma oferta para ir num bairro carente, você levanta. Se eu falo para você, vamos levantar uma oferta para conseguir um condomínio de gente alta, você vai falar, não, mas aí está aqui, eu levo o evangelho para ele. Entendeu isso? Uma loucura. Porque a nossa fé quase não existe. Então, uma primeira, voltando para a passagem, fecha esse parênteses aí na cabeça. Para de pensar nisso que eu acabei de falar. Parou aí?
Então vamos lá, vamos terminar aqui. Pela fé, entendemos que o universo foi criado. Eu quero deixar isso aqui para vocês com esse trecho. A fé não obstrui o entendimento. O que eu quero dizer com isso? Fé não é a oposição da razão. Porque a fé produz razão. Pela fé, entendemos. Ok? A fé não se opõe à razão, mas a fé produz a razão. Qual é a razão de todas as coisas? Que o universo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, qual é a base da nossa razão? A palavra. E por meio da fé, a gente tem a razão do que está na palavra, escrita e na palavra que declarou, e as coisas vieram a existir. Aonde está a fonte de poder de todas as coisas que existem? No que você não vê. Pegou aí? Nós acreditamos que o que nós tocamos e vemos é mais protetor do que nós não vemos. Nós achamos que há mais proteção nessas paredes do que da realidade espiritual que nós vemos. Está comigo? Porque a parede veio existir a partir do que você não vê. Então a essência que sustenta tudo que você vê é aquilo que você não vê. Por isso vivemos por fé. Essa fé produz a razão de como viver baseado na palavra de Deus, transportando aquilo que eu não consigo ver, para que se torne visível. Está comigo? Isso é por meio da fé. Um entendimento baseado na palavra que produz a possibilidade da gente ver, visualizar aquilo que não pode ser visto. Por exemplo, como eu movimento o céu na terra, vivendo a palavra que Deus disse sobre mim. Porque essa palavra vem da onde? Do céu. Ele vem do Deus que a gente não vê. E aí, como eu vivo essa vida baseado no Deus que me deu essa palavra, isso se torna aquilo que foi dito, pelo que não se vê, se torna visível ao mundo. Está comigo? Está comigo? Por isso Paulo falou em Colossenses 3, dá um versículo bíblico para os batistas que gostam. Colossenses 3 diz o seguinte: pensai nas coisas que são do alto, ou seja, pensai nas coisas que estão aonde você não vê, porque é aonde Cristo está e aonde a vossa vida está escondida em Cristo. Ou seja, Cristo veio para a terra, morreu, ressuscitou e vivifica a nossa vida e leva essa verdadeira vida que Ele morreu por ela com Ele. Ou seja, Ele deu essa vida, mas para que você desenvolva ela, você tem que pensar a partir do lugar onde Ele está. É uma pegadinha de Deus. Por isso você tem que acreditar que Cristo subiu aos céus como super-homem. Você está comigo? Você consegue acreditar que Cristo estava aqui na terra e fez assim, ó, e subiu? Se você acredita nisso, você acredita que o céu não é um conjunto de hologramas. O céu é um lugar físico real, aonde Cristo está. Amém.
O espiritual não é imaterial. O espiritual tem a sua matéria, ou, para os físicos não brigarem comigo, a sua substância. Todas as vezes que a glória de Deus vem na terra, ou você cai, ou você não consegue entrar onde ela está. A lei da física é: dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Quando a glória de Deus estava no tabernáculo, diz que Moisés não conseguia entrar. Quando a glória de Deus veio no templo, ninguém ficou de pé, porque ela pesou o lugar. Entendeu? É físico, porém é invisível, mas não é imaterial. Porque o que você é físico, substancial e não pode ser visto. Como eu consigo te ver? Porque você tem um corpo. E como eu te conheço? Quando você se expressa na sua alma. Mas aonde está a vida? No seu espírito, te mostra. Você também não consegue ver. Você também é invisível. Entendeu? Porque a sua vida está originada no que não se pode ver. Por isso. Porque você acredita em tudo isso que eu falei, mesmo achando que tudo que eu falei é doido. Mas eu não estou falando em algo que você não se propôs a crer. Eu estou falando no que você crê, nessa loucura. E se eu fosse você, eu procuraria também um médico. Porque o que você crê é muito doido. Por isso eu vim aqui para compartilhar do que eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei. Aí está o ponto. A sua vida também, ela está se tornando visível. Porque com o passar dos anos, mais de você é reconhecido, é visto. Então, essa é a razão de tudo. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Você também. De maneira que as coisas invisíveis deram origem ao visível. Essa é a razão. Essa é a razão da ciência. Aí está a razão de tudo. Por isso que diz que a palavra é o logos. A amarração de todas as coisas. Bom, vou falar com você. Vou falar mais. Essa foi uma noite de introdução, para a gente poder desenvolver tudo isso que a gente falou. Okay? Porque a igreja é um ajuntamento místico também, invisível e totalmente real. A igreja não é a cadeira e a parede. A igreja é o que nós cremos juntos. A revelação do Filho de Deus sendo dada a nós, isso nos faz ser igreja. E é isso que a gente precisa produzir para atrair esse mundo. Uma mensagem que esteja nos afetando completamente e que vai fazer com que esse mundo seja afetado também. E é muito doido que toda a loucura do Evangelho encontra a lógica humana. Você vê que a necessidade das pessoas hoje é que nós não conseguimos explicar o que discussamos e nem viver o que discussamos. Então eles falam do esvaziamento do discurso. E isso é um fenômeno que a gente está vivendo sociopolítico. Por isso o país sai da esquerda e vai para a direita. Porque todo o discurso da esquerda não foi praticável. Então uma nação conclui que a direita pode ser algo praticável, porque quem votou agora não nasceu, não era nascido, não tinha idade para votar, na sua grande maioria, quando Lula ganhou pela primeira vez, quando a esquerda entrou no poder. Está comigo? Quando a esquerda ganhou no poder, não foram as mesmas pessoas que votaram agora. Aí está a grande mudança.
falar mais. Não vou falar mais, mas deixa a gente orar. Fecha os seus olhos. Espírito, obrigado porque você opera em nós, de maneira que às vezes a gente nem percebe, mas dentro de nós, você está movendo. Eu peço que você tome cada pensamento aqui, que você tome cada sentimento, cada reação aqui e ajuste. Eu peço que você convença, baseado naquilo que concorda com a sua vontade nessa noite. Naquilo que concorda com a sua vontade. Eu oro para que o seu Espírito seja mais poderoso do que o discurso. Porque Yeshua disse que você nos conduziria a toda a verdade. E isso não é produzido por um ser humano nenhum. É produzido pelo próprio Espírito de Deus. É produzido por você mesmo. A verdade é uma pessoa e não é o que nós sabemos. Então eu peço, Espírito, produz verdade, nos guia a verdade, nos leve a Cristo, para que Cristo possa habitar no nosso coração, de maneira que a obra que Ele produziu esteja totalmente influente no nosso interior. Toda justiça, toda santificação, toda sabedoria esteja em nós, por meio de Cristo. A sabedoria que não é desse mundo, a justiça que não é desse mundo, e um padrão de vida que não é desse mundo. Nós te pedimos isso nessa região, nessa cidade, Senhor. Que você opere e continue operando conosco nos próximos dias.